Bom dia, minhas crianças lindas, como amanheceram? Estão todos bem, lindos e maravilhosos como sempre? Então vamos à nossa videoaula de hoje. E hoje a gente vai assistir uma historinha bem linda de Ruth Rocha, que diz assim: as coisas que a gente fala. Então a gente precisa prestar muita atenção nas coisas que a gente fala, né? Principalmente quando a gente vai falar de alguma coisa ou de alguém, a gente precisa estar prestando atenção às palavras que a gente pronuncia, porque as palavras que saem da nossa boca, elas se espalham por todos os lugares, por todos os ambientes, e é por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente está falando, porque a gente corre o risco de falar algo que pode desagradar a alguém. A gente também corre o risco de falar algo que as pessoas não dê credibilidade, né? Que não ache tão verdadeiro. Então, a gente precisa ter bastante atenção naquilo que a gente fala para as outras pessoas, porque a pessoa que ouve muitas vezes não transmite do jeito que a gente falou. E aí, por isso que acaba acontecendo os desencontros de informações. Então, se a gente tiver mais atenção no que a gente fala, a gente vai se sair bem melhor por toda a vida. Se a gente prestar atenção no que a gente pensa para poder falar, com certeza a vida vai ser bem mais clara, bem melhor, e as conversas que vão se espalhar são apenas conversas boas que servem para levantar a autoestima da outra pessoa, que servem para elogiar alguma coisa, né? Como é bom ouvir algum elogio. Então, quando a gente fala algo que possa abrilhantar, dar felicidade ao dia de alguém, isso é muito proveitoso. Quando a gente direciona palavras que enaltece a alma, que enaltece a alegria de algum de nossos irmãos, de alguém próximo a nós, isso é gratificante. Mas quando a gente direciona palavras que não são muito bem-vindas, podem até entristecer as pessoas que estão ao nosso redor ou uma pessoa amiga que a gente tenha, né? Então, prestemos bastante atenção nas palavras que a gente pronuncia de alguém, sobre alguém, de alguma coisa, sobre alguma coisa, para que as palavras elas possam se espalhar, elas precisam apenas ser pronunciadas. E a gente precisa pronunciar palavras de autoestima, para que torne as pessoas mais felizes, mais saudáveis, e nós também possamos ser mais felizes e mais saudáveis, sabendo que estamos fazendo a felicidade de alguém. Então, procuremos ouvir com bastante atenção a historinha, né? Para a gente cada dia mais prestar atenção nas palavras que a gente espalha por aí, pelo mundo afora. Olá, que bom ter você aqui no canal para mais uma historinha. E a historinha de hoje se chama As Coisas que a Gente Fala, escrita pela maravilhosa Ruth Rocha e com ilustrações de Renato Morricone, da editora Salamandra. E ela começa assim: as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco,
Algumas enfeitam muito. Algumas enfeitam tanto que as palavras "que engraçado" nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era nosso recado. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o Filisteu. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso? Meu vaso de ouro e laquê, que eu conquistei no concurso de crochê. Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho Filisteu. Pronto, lá vão as palavras. Vão voando e entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entraram pelo ouvido de Dona Felicidade. O Filisteu! Que bandido! Que irresponsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade, vão entrando nos ouvidos de gente de toda idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade e que é o pai do Filisteu, ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida, inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola. Trote no telefone, nem mais pensar. Esquete, milkshake vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido e correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. Que papelão você fez? Me deixou em mau estado, com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolhe essas mentiras que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava na sacola ia guardando. Mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho de mola, mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, 1 milhão de borboletas. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima não achou a menor graça. Percebeu, calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo, Gabriela ainda era uma menina. Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo, num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava o que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda essa agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão: Foi mentira, foi mentira!
Com as palavras da menina, uma nuvem se formou lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou. Caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa antes dela se espalhar. Porque é como eu lhe dizia, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentiras ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente fez. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. E fim. Depois ouvir essa bonita reflexão de Ruth Rocha, né? As palavras que a gente pronuncia, né? E como a gente pronuncia essas palavras, como a gente pode usar elas para o bem e como a gente pode usar elas para destruir também alguém, né? Então, diz até um ditado popular, a palavra, ao sair da boca, né? Ela se torna bendita ou maldita. Ou seja, se você diz palavras que vai elevar a alegria de alguém, que vai elevar o dia de alguém, essa palavra com certeza será bendita. Mas se você diz palavras que vai inflamar alguém, que vai provocar um certo tipo de tristeza em alguém, então essa palavra ela não é bendita, né? As palavras benditas são aquelas que servem para alegrar as pessoas, para aumentar a autoestima. E agora, lá no nosso livro de português, nós vamos falar sobre o alfabeto, ele que forma as palavras que a gente pronuncia. Então, na página 142 diz: o alfabeto de letras maiúsculas e de letras minúsculas. Atividade oral e escrita. Na atividade, podemos empregar letras maiúsculas e letras minúsculas. Observe, então, nós temos aí o alfabeto maiúsculo, né, e o alfabeto minúsculo. E em seguida, temos duas questões de atividades que você vai ler com bastante atenção e respondê-las, tá certo? Meus príncipes e minhas princesas. Lá no livro de história, esse aqui, nós vamos para as páginas 32, 33, 34 e 35. Então, nós vamos revisar o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu sobre a passagem do tempo, né? As palavras, quando a gente pronuncia, elas saem em tempo recorde de nossa boca. E elas podem alegrar, como também podem ferir alguém. Então, o que você aprendeu com a passagem do dia? O que você tem feito nos seus dias de vidas? Você tem alegrado as pessoas ou você tem ferido as pessoas? Então, vamos observar aí a passagem dos dias em dias, horas e anos e responder a essas atividades. Vamos observar também o que nós temos feito no período da manhã, tarde e noite, com as palavras que chegam à nossa boca e que a gente pronuncia. Nós temos feito coisas boas que alegram o nosso próximo, ou a gente tem proferido palavras que não tornam as pessoas felizes. Então, tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus. E Ele, nos momentos certos, Ele dá a cada um de nós a palavra certa, de acordo com o momento que a gente está vivenciando, de acordo com o momento que nós estamos passando. Seja no horário da manhã, da tarde ou da noite, nós temos sempre a presença de Deus na nossa vida e temos sempre as palavras certas para proferir para o nosso próximo. E que as nossas palavras sejam sempre palavras positivas, que alegram a cada um pela manhã, à tarde ou à noite. Então, em qualquer momento do dia, né, vamos procurar proferir palavras que
alegram a vida das pessoas. E aí vocês vão ler a página 32 e 33, 34 e 35 e vão ver a passagem do tempo em horas, minutos e segundos, em dia, meses e anos, e vão prestando bastante atenção e lembre sempre das palavras do livro de Ruth Rocha. Se a gente proferir palavras boas, a gente também vai ouvir elogios. Se a gente proferir insultos e palavras que entristecem, a gente também corre o risco de se entristecer com as palavras proferidas pela boca de alguém. Então, vamos procurar seguir o bom exemplo que o livro nos ensina e proferir apenas palavras que alegram o dia a dia das pessoas. Beijo no coração, tira foto das atividades de português e de história e manda para a tia. Já estou aguardando cada um de vocês, que vocês tenham um dia muito abençoado, que vocês sejam muito felizes e que vocês possam estar sempre no aconchego do seu lar, aguardando sempre, recebendo e transmitindo o carinho e amor de cada um dos seus familiares.